Acho que foi algum celular isso. Todos prontos? Vamos fazer então a nossa oração inicial? Silenciamos a nossa mente, tranquilizemos nosso coração. Quer terminar de assinar? Silenciando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração, para nos mantermos presentes ao conteúdo que será ministrado hoje, que com ele possamos abrir, expandir o nosso conhecimento, a nossa mente, a forma de pensar, como somos e como os outros são, para que possamos nos tornar cada vez melhor dentro da nossa evolução individual. Que assim seja. Vamos lá. Na semana passada, vocês lembram que a gente estava falando da glândula pineal e que René Descartes, ele coloca que o centro da alma é no cérebro, na glândula pineal, e não no coração, como os pares dele acreditavam. Então, a pessoa recebe uma influência externa, que é lida e transmitida para a glândula pineal, e depois a mensagem é enviada para o corpo. E ao contrário, acontece a mesma coisa. Então, tudo que a gente faz é carregado de emoção. Tudo. A gente acorda feliz, acorda triste, vai dormir feliz, vai dormir triste. No meio desse caminho xinga alguém na rua, né? De raiva, seja lá o que for. Então, todas essas emoções vão gerar depois um comportamento, porque tudo é lido através da nossa glândula. Então, primeiro eu quero diferenciar emoção de sentimento. Emoção, só você sabe o que você está sentindo agora, nesse instante. Ou quando dá um tropeção e bate com o dedinho do pé na quina do armário. Né? Quando você está muito triste porque algo que você almejou não conseguiu. Então, isso é seu, só você sabe. O sentimento, que o pessoal confunde muito, o sentimento é como você externa essa emoção. Por exemplo, uma pessoa com depressão profunda, só ela sabe o que ela está sentindo. Mas do lado de fora, como ela transmite essa emoção, é com um sorriso. Ela participa de tudo, ela vai na casa de um, na casa do outro, passeia, mas dentro dela, como se ela estivesse morta. Por isso que, invariavelmente, as pessoas perguntam, mas como isso? Ela estava tão bem, ele estava tão bem, esteve aqui ontem, bebemos, conversamos, como assim tirou a própria vida? Então, a emoção só você sabe, o sentimento é a forma que você externa isso, que você pode disfarçar ou não. Você sente uma alegria, você transmite essa alegria. Você sente uma tristeza, você transmite essa tristeza. Ou você esconde. Então, emoção é pessoal e sentimento é aquilo que você transmite dessa emoção que você sente. E por que eu estou falando isso? Porque a gente cultiva dentro de nós, às vezes, mágoa, raiva, de coisas que acontecem do lado de fora. Eu sempre gosto de dar como exemplo a minha mãe. Ela cultivou muita mágoa do pai, do marido, do filho, e ela foi guardando essa mágoa. Do genro ela nunca teve problema.
E ela foi guardando essa mágoa. Ela não pegou esse sentimento e deu um novo significado. Vou queimar essa energia ruim na academia, vou queimar na praia, vou fazer trabalho voluntário. Não, ela foi guardando, 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 e isso virou um câncer de mama. E novamente, aonde eu quero chegar com isso? É que nós somos feitos por 3 corpos: o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, quando ficamos doentes, adoecemos primeiro a nossa alma, aquilo que pensa, depois adoecemos o nosso perispírito. Tudo a gente tem um prazo, né? Por exemplo, você machucou, feriu, deixou doente a sua alma. Ao invés de você ressignificar, você continua com essa mágoa. Aí você machuca o seu perispírito. Isso não é do dia para a noite. Você vai acumulando. Aí tem uma hora que nem o perispírito aguenta, passa para o corpo. É onde surgem as doenças. Muito das nossas doenças são questões emocionais. Muito, assim. É absurdo o que tem de doença por conta de cunho emocional. Então, nós somos formados por 3 corpos. O espírito, que é a individualização do princípio inteligente, uma parte ínfima de Deus, centelha divina. Livro dos Espíritos, questão 23 e 24. Inteligência incorpórea, fora do corpo. Questão 76 e 84. O perispírito é o princípio intermediário semimaterial envoltório energético idêntico ao corpo físico. Na verdade, é o contrário, tá? O corpo físico que é idêntico ao perispírito. Porque é a partir do perispírito que é feito, que é criado, moldado o corpo físico. No livro dos Espíritos, na questão 93 94 e 135, faz um resumo, vou colocar um resumo aqui. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. E pode variar de forma infinita. Esse corpo físico pode variar de forma infinita. Essa pequena frase está no livro dos médios. Então, através do perispírito é que temos contato com o mundo, seja físico ou não. E o corpo físico é um instrumento que é dado a esse espírito, junto com o perispírito, para poder socializar, para poder conviver com os outros, para poder ser visto e ser tocado. Eu trouxe aqui, que eu fiz com as crianças há muito tempo atrás, a brincadeira do copo. Brincadeira não, para ter uma ideia de como funciona essa mecânica de espírito, perispírito e corpo físico. Só um instantinho. Deixa eu acender aqui a minha lanterna. Pronto, vamos lá. Centelha divina é uma luz. É uma comparação grosseira. Imagina uma fogueira de São João. Ela não solta aquelas fagulhas. Então, nós somos isso. Somos uma partícula dessa luz. Somos essa fagulha, essa centelha. Então, vamos lá. Espírito, perispírito, protege o espírito. Para onde quer que ele vá, qualquer lugar que ele vá, você tem o perispírito. Qualquer formato que dê, é sempre assim. Até no nosso lar, até no local onde a mãe do André Luiz vive, para ela ser um espírito mais elevado, é sempre assim. Nós sempre carregamos o nosso perispírito junto. Não tem como a gente ficar sem ele.
E conforme precisamos reencarnar, ganhamos um corpo. Que hoje está a Suzana. Mas amanhã pode ser João, pode ser Maria, pode ser Messias, Sônia e assim por diante. Então, o corpo físico morre, porque é uma matéria densa, e fica somente o perispírito envolvendo. Então, quando a gente machuca o nosso corpo, primeiro machucamos a nossa mente, com os nossos pensamentos. Em seguida, a gente machuca o nosso perispírito, que depois atinge o nosso corpo físico. Deixa eu desligar aqui. Eu vou passar para vocês. Eu acho que sempre manuseando e vendo, eu acho muito mais interessante do que olhar de longe. Aí pode ir vendo, vai girando aqui, ó, aí vai mudando. Isso foi uma atividade que a gente fez com as crianças para elas poderem entender que a pessoa em si, ela não morre, o que vai se perder é a carne. Porque na época tinha uma menina que tinha acabado de perder o pai, ela não saía mais de casa, estava muito triste, ela tinha 8, 9 anos, o pai, ela viu o pai falecer de uma forma muito triste. E ela depois não tocou mais no assunto. E sabíamos que ia ter um momento que a gente ia tocar no assunto morte. E essa foi a forma mais simples e singela de explicar para ela que, olha, seu pai não morreu, seu pai está vivo. Você só não tem perto do seu olhar, do seu contato, mas ele está de uma forma muito mais sutil, muito mais leve. E é através da brincadeira, as crianças aprendem a não temer quando vê um espírito, porque quando criança é muito fácil, né? A ligação é muito simples, então eles conseguem ter às vezes essa percepção. E também não ter medo da morte, que um dia o pai vai morrer ou eles mesmos vão morrer, porque o corpo é que se desgasta, o corpo é que fica, mas a sua essência está viva, a gente só não consegue palpar. Então vamos lá. Alguns acreditam que alguns dizem que o perispírito, ele não é uma única camada. Vamos lembrar que Kardec, com certeza, ele não teve acesso, ou não quis ter acesso, ou não interessava os conhecimentos do Oriente, como Índia, China, que eles dão uma outra forma para o perispírito. O que eles colocam? Que você tem cada um tem a sua essência divina, a centelha, tá vendo? Ó? Onde é o depósito, aqui não são sentimentos, tá? São depósitos de emoções. Perispírito é a forma que Kardec colocou. Foi o nome que ele deu. Mas as religiões orientais, elas entendem que o perispírito são esses três corpos, né? Vamos colocar aqui. O corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etéreo. E em seguida vem um corpo físico. É esse composto. Kardec também colocou aqui da seguinte forma, ele não chama de perispírito no início, tá? Ele colocava como atmosfera fluídica. Ele apontou que o perispírito não se acha encerrado, preso dentro do limite do corpo físico, como uma caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma o entorno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas a que, sem estar em contato corporal,
podem se achar em contato pelo seu perispírito e permutar o seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio de sua intuição. Item 11 do livro Manifestações dos Espíritos, que é a obra póstuma de Kardec. Então, ele colocou tudo como perispírito, mas alguns entendem que há essa camada. E o nosso perispírito, ele não fica preso dentro do corpo, ele expande. Então imagina que essa expansão são camadas, são feixes que você tem. Aqui você tem o espírito, aí você tem o perispírito, um pouquinho mais afastado do perispírito, ou mais próximo, aliás, desculpe, do perispírito, é o corpo mental, aí vai se afastando, o espiritual, kármico e assim. Seria como casca de cebola. Como casca de cebola. Como casca de cebola. E essa energia expande. E aí no final é o que a gente chama de aura. Por isso que as imagens da igreja têm sempre aquela aura na cabeça dos santos. Porque a energia deles a moral deles, a energia deles é tão pura que alguns têm a percepção de conseguir ver essa luz em volta, que irradia. Claro que a gente não chega a esse ponto, né? Então, para os orientais, como eu falei, são esses três corpos. E quem consegue, dizem que se você treinar, você consegue ver a aura da pessoa. Mas tem que ter um treinamento, é você olhar para um determinado tempo, para um ponto da pessoa, e aí você vai ter a percepção. Eu tentei fazer isso, mas eu não tive paciência, porque demora muito, você tem que fazer, é complicado, né? Você tem que estar disposto. Não dá, assim, tem coisa tem que ser, senão perde a paciência e já quer passar para o próximo. Então, é mais ou menos isso, ó. Mais ou menos isso. Então, quem consegue ver aura, quem tem essa facilidade, essa percepção, consegue perceber, inclusive, se a pessoa está doente. Porque, por exemplo, aqui, pode ser que esteja com problema com pâncreas, aí fica de uma determinada cor. E todo o resto dourado. Está com raiva, pode estar vermelho aqui em cima, com os pensamentos, ou no coração, mágoa. Aí consegue visualizar. Quem tem esse dom, fica fácil de saber quando a pessoa pode estar mentindo, pode estar realmente doente e escondendo. Tem aquele, quando você vai ver o patinho, fazer aquele teste 15, né? Aqui, ó. Aqui é um polegar. É uma máquina fotográfica chamada Kirlian. Ela tira foto da sua aura. Foi descoberta sem querer. Então, isso aqui é um polegar. E da mesma forma que nós temos essa energia, planta tem, formiga tem, cachorro tem, todos eles têm. Esses campos energéticos são matéria. Matéria tem uma energia. Essa energia ela tem uma frequência que gera uma vibração e essa vibração causa ondas. Por isso que às vezes quando a gente chega em um determinado lugar ou encontra uma determinada pessoa, a gente consegue pegar, sentir essa energia. Você, eu não fico com a cara daquela pessoa assim que eu olhei, mas não é porque você olhou, é porque houve um contato desses campos eletromagnéticos. Para fazer o teste, eu peço que vocês façam o teste, porque eu fiz, eu achei, eu fiquei impressionada. Vamos ver aqui. Aqui, é só apertar de novo no meio, tá? Né? E o áudio.
Qualquer um dos dois testes vocês podem fazer, tá? Mas eu acho o seguinte mais simples. Mas precisa ter comprometimento. Espera aí que eu vou apertar o play. Quer fazer daí? Chamar o... Tem que chamar o... Ah, pronto. Coloca no comecinho, por favor. Tá bem baixinho. Só você botar um slide. Tá, eu vou voltar. Agora vai. Pode? Acho que vai ter que chamar o ferro. Porque tem que ouvir, porque tem música também. Tá rolando, né? Não, eu parei. Coloca, senão não sei se tá funcionando. Mas está muito baixo, melhor já chamar ele. Eu sei. Dá pra ir aí, né? Ah, mas tem música e vocês vão conseguir entender melhor. Mas não é melhor chamá-lo? Vou lá chamar ele. Oi. Aquela experiência que começaram a colocar na internet da água, e colocava moléculas da água, elas multiplicavam, depois aquilo era uma música. Exatamente. Porque tudo é. Lembra que eu falei? Tudo é energia. Você tem uma energia, você tem uma frequência, você causa na verdade, é energia, vibração, frequência, e aí que emite ondas. Então você modifica, na próxima aula, ele vai mostrar muito bem isso numa experiência de um japonês que fez com água. Isso. Eu não lembro onde que eu tinha isso. Conseguiram entender bem o joguinho do copo? Eu acho que traz bem uma ideia de como funciona. Tá sendo lá em cima da placa. Não tá saindo. Tá saindo lá só no... Aonde? Não está saindo nas caixas. Não tá saindo nas caixas? Não, aqui está com ruído só, do meu lado. Ah, ele tá desligado ali, ó. Aqui, ó. Isso aqui tinha que estar ligado. Entendeu? Liga aí. Você tá rolando, não, só. Músico. Não é porque ele é músico. Pode trocar, pode começar para poder... Desde o início, então agora dá pra ver o... Ah, então tá, vamos lá. Eu não peguei a ajuda dos universitários.
Dá play daí. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Dessa vez com flores. A gente vai passar dias coisas boas para essa e ruins para essa. Depois a gente vai ver o efeito para. Vamos começar então? Oi, flor, você tá bonita. Seu cheiro tá bom. Bobão, feia, pereira. Você tá merda. Cocôzão. Oi, flor, bonitinha, boa. Eu te amo. Tem um mau dia, flor lazarenta, com seu pai. Eu vou fazer uma música bem boa pra você, que eu gosto muito. Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? E pra você, flor maldita, eu vou pôr uma música bem maldita pra você. Dizendo que não tem tempo pra mim, eu gosto daquele galão que nem pode nascer. Florzinha bonita, você quer ser minha crush? Você novinha, quer assistir um helicóptero comigo? Sou Jubiraca Pura, acabou Juliette pra você. Prestem atenção na flor, tá? Florzinha linda, você é melhor que estrogonofe. Você quer comer minha Nutella? Chamilita, você me tira de sofá. Vaca de bunda, filha de lombriga. Bom, pessoal, hoje faz 30 dias que a gente começou a experiência. E olha como que tá a planta que a gente falou coisas boas. Ela tá bonita, com flores, cheirosas. Agora vamos ver a que a gente tá tratando mal. Olha, coitada. Ela tá seca, morrendo. Essa experiência é pra ver. Coitada dela. Diga não ao violência. Tchau. Invariavelmente é isso que acontece. Oi, pessoal, tudo bem? Não tem o outro do copo? Não, né? Não. Tem a experiência do arroz. Pegar 3 potes de vidro, maionese, o que tiver lá sobrando, 3 potes. Coloca lá um tanto de arroz, 2, 3 dedos de arroz. Fecha, coloca água, 1, 2 dedos acima da altura do próprio arroz. E coloca lá ódio, fecha a tampa. A segunda, indiferente, neutro. A mesma coisa, água, arroz, na mesma medida, fecha, neutro. E o último, amor, a mesma coisa. E comecem a fazer como a criança fez. A chamar, você é um arroz lindo, você é um arroz maravilhoso, Santo Antônio te ama, Santo Antônio trouxe você para mim. O neutro não fala nada, deixa lá passar o dia. E o ruim, a mesma coisa que ele fez. Depois de 30 dias, vocês vão ver o resultado desse arroz. É chocante. É chocante. Porque você muda. Não que o arroz que você agrada e fala palavras bonitas não vai estragar. Mas o aspecto final é muito diferente. Depois de 30 dias, o arroz que recebeu palavras ofensivas fica preto, fica com cheiro horrível. E aquele que recebeu palavras boas fica ainda branquinho, não que esteja em condições de ser comido, mas tem um aspecto muito melhor. E aí a gente se pergunta, arroz, água, o próprio grão de arroz tem água, não tanto quanto o nosso corpo, nós somos 70% de água. Então, o que nós estamos fazendo com a gente?
Já pararam para refletir? A planta tem tanta água quanto o nosso corpo. Ainda mais essa, que é uma espécie de suculenta, que ela armazena água. Nós somos 70% de água. Como a gente está nos tratando? Caramba, Suzana, como você é burra. Ou chega o outro lá e você não sabe fazer nada. E vai ouvindo essas coisas ruins. Então, como a gente está lidando com o outro? Como a gente está cuidando da gente? Porque somos água, nós vibramos. E a água é um meio de transporte de corrente elétrica. Por isso que ninguém pode ficar com o pé no chão e colocar o dedo na tomada, né? Numa poça de água, porque nós somos corrente elétrica. Para quem ainda tem dúvida, então da mesma forma, aqui ó, aqui é a frequência dos hertz, foi o que a plantinha recebeu. Quando você recebe a frequência adequada, você consegue ou matar a planta, ou cuidar da planta, ou como diz na Bíblia, até mover montanhas. Tudo isso é experiência, tá? A bola. É só a vibração. São só as ondas. Incrível, né? E ninguém é física. E está dentro do espiritismo. Por isso que eu falo, o espiritismo não é só a parte moral. Tem a ciência. Porque foi a partir disso que Kardec começou a estudar e a entender como funciona toda essa mecânica. Um outro. E o nosso professor de física que fez uma experiência de corrente elétrica com os alunos. Vocês dão as mãos, mas não entrelacem os dedos. Mantenha o cotovelo longe da parede. Isso. E aí, agora vai acontecer a mágica. Energia elétrica entra aqui e vira movimento. Eu tô aqui. O que aconteceu com vocês? Então, vocês agora entenderam, a gente é energia, a gente passa energia. Nunca aconteceu de vocês tocarem alguém e tomar um choque? Então, Comigo nunca aconteceu. Mas comigo já aconteceu uma meia dúzia de vezes, de você sentir o choque. Então, nós somos energia, não é só simplesmente um corpo. Nós somos muito mais. E da mesma forma que somos energia, nós atraímos as coisas, boas e ruins, de acordo com o nosso pensamento. Então, toda essa energia, ela circula no meio desses corpos. E é aí que eu vou depois aqui trazer um trecho desse livro que quando eu peguei eu amei, assim, de paixão. Então, nós somos antenas de rádio, nós captamos uma vibração, uma onda, que pode ser baixa, como uma rádio FM, ou uma frequência alta, como AM. E aí você vai escolhendo as estações. Então, essa energia, pensamento, ela pode ser até percebida à distância. Você lembra de alguém, e aí esse alguém retorna para você uma ligação. Ou aparece do nada. Então a nossa onda, ou a onda dessa pessoa nos atingiu. E a gente conseguiu captar. Como eu falei também, do ambiente. Quando você conhece alguém e não gosta. Eu vou dar outro exemplo familiar. A minha ex-cunhada. Eu olhei para ela, na verdade eu não olhei-a fisicamente,
Eu captei a energia dela e já falei, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Bater, valeu. Então, nós pegamos essa energia. Mas tudo isso vai depender da sensibilidade da pessoa, naquele determinado momento. Ou se for já um médio ostensivo, então isso é pego com mais facilidade. Aqui, para mostrar que somos energia, e que boa parte, para não dizer todas as doenças, vem dos nossos pensamentos, e um mal comum para todo mundo, rinite e sinusite. Quem não tem? Quem não tem? Eu vou ler e aí vocês veem aonde vocês se encaixam, tá? Sinusite é um sinal de que seu ego está profundamente irritado com alguma pessoa que convive com você ou que você nem conheça, mas o contrariou fortemente. É provável que essa pessoa tente constantemente invadir seu espaço vital. Sinusite é a inflamação mental relacionada com alguém próximo. É a atitude mental rebelde ou a rebeldia nutrida contra os pais. Tudo isso são exemplos. Nós nunca vamos sentir isso na hora. É sempre depois. Você passa esse aborrecimento hoje, mas a sua rinite ou sinusite vai dar no dia seguinte ou depois. E aí é interessante chegar e falar, poxa, o que me aconteceu para eu ter essa crise de rinite e sinusite? Eu sei quando o Messias tem dor de cabeça, vomita do fígado, é só ele assistir o Jogo dos Santos. Quando ele fica com raiva, é batata. 2 dias depois ele vai estar se queixando que está enjoado, que está dor de cabeça, que vomitou. É batata. Por quê? O fígado, essa parte, o fígado, ele trabalha com o emocional da raiva. Lembra do que eu falei dos chakras? Né? Você bate na pineal e vai para a glândula responsável por essa emoção, que fica no pâncreas, que toca ali o fígado, o estômago, seja lá o que for. Então, o que vai acontecer? Você vai ficar com raiva. No caso da minha mãe que teve câncer de mama, ela ficou alimentando. A mágoa que fez parar de funcionar o chakra direito coronário, que é responsável pela glândula timo, que cuida dessa região. Aqui, ó. Cuida de tudo isso, essa região. Tireoide, a glândula laríngena. Quando você não fala o que você tem que falar, quando você guarda alguma coisa, invariavelmente você vai ter inflamação nas amígdalas, você vai perder a voz, você vai sentir dor de garganta, vai ter pus, porque alguma coisa você guardou, alguma coisa você não externou. O que é legal é que quando qualquer coisa desse tipo acontecer, poxa, o que aconteceu que eu tinha que fazer ou falar e eu não fiz? E aí vocês vão começar a perceber que inclusive, quebra de braço, tem a ver também com emoção. Eu sugiro que vocês, assim que possível, comprem. São vários livros, tá? Linguagem do Corpo, Cristina Cairo. É muito legal. Vamos lá, vou continuar aqui mais um pouquinho. Rinite. Quanto à rinite, o processo começa na infância. A infância reprimida pelo pai ou pela mãe autoritária. A criança não pode ter suas próprias opiniões e iniciativas. E quando se manifesta, logo é castrada. Quer dizer, manda calar a boca. Manda embora.
com um imponente não. Isso fez com que a criança perdesse com o tempo o contato com suas próprias emoções, tornando-se um adulto que não percebe em si mesmo quando algo o contraria, acaba cedendo às exigências ou dominações de outras pessoas mais determinadas. Aí pensa, como é que foi a infância de vocês? Tinha pai, mãe, castradores que não permitiam as coisas? Isso pode continuar refletindo. Eu tenho sinusite e ainda tenho rinite. Aqui, mais um trechinho, eu vou grifando o que eu acho interessante. Para acabar com a rinite crônica na vida adulta, você deverá aprender a perder em si mesmo o que quer ou o que não quer da vida. Perceber em si mesmo o que quer ou não quer da vida. Deverá falar o que quer com firmeza e saber dizer não, sem medo de possíveis retaliações que você poderá vir a sofrer como resposta. E aí tem uma sequência de outras ponderações que você precisa fazer para melhorar. Vamos lá. Aqui tem tudo. Estigmatismo, conjuntivite, terçol, tosse, catarro, problemas na coluna, miopia, hipermetropia, pulsos, articulações, tudo qualquer it é raiva. Artrite, artrose, é tudo raiva. Mas tá dentro. Problemas na mão, unha encravada. Eu vou ver se eu acho também, desculpa, a quebra do braço. Verruga, mancha na pele, obesidade, tireoide, glúteo, tem tudo aqui. Alcoolismo, pressão alta, hemorragia, leucemia, útero, gastrite, enjoo, rins. Tudo tem aqui. Tudo. Entre outras questões, outros problemas de doença, tem nos outros 2 ou 3 livros dela. Isso aqui é muito bom para autoconhecimento. O que você acha que você não é, o que você não passou, está aqui. E aí você vai ligando, caramba, foi isso mesmo. A minha infância foi de castração. A gente não podia falar. Criança não podia participar. Criança não podia ter opinião. Ah, mas eu quero vestir aquela roupa. Não, você vai vestir o que eu quero. Ah, mas eu quero tal coisa. Quando você se autossustentar, você vai ter tal coisa. Do contrário, é o que eu quero. Isso reflete na vida adulta. Pode ser que no meio desse caminho, você já se conheça a um ponto que liquide isso. Eu, quando criança, tive bronquite, além da alergia. E aí você vai na questão da bronquite e você vai ver. Tem gente que tem asma. E você vai vendo assim, nossa, como a gente não se conhece. A gente não se conhece. Então, voltando, que tipo de sentimentos a gente engole? Que tipo de sentimentos a gente externa? É importante dizer não. Muitas vezes a gente diz sim para tudo, com medo de magoar a outra pessoa, com medo de ela, assim, se eu não falar não para ela, ela não vai gostar mais de mim. Mas um não bem dado, no momento certo, é importante. Agora, dizer sim para tudo, você está se machucando, você está se ferindo, você está criando uma doença, como a minha mãe criou. Porque ela ficou magoada e ela não respondia, ela acumulou aquilo. No exemplo mais que a gente vê por aí, não estou dizendo o que é, tá? Mas é um exemplo. Quando você vê alguém que tem problema de garganta, vamos lá. Pode ser que seja uma questão de pensamento ou pode ser uma questão kármica. De todas as formas, você está machucando esse órgão dessa região. O que acontece? Você vai falecer, você machucou o seu perispírito.
Quando você reencarna, se você machucou muito esse local, você vai voltar com essa dor de garganta, com pigarro, vai ser sempre aqui, porque você não falou, você não externou tudo aquilo. A minha mãe, eu não sei se ela tem resolvida toda essa questão emocional, eu acredito que não. Pode ser que numa próxima vida ela tenha o mesmo problema. Vindo como homem, como mulher, seja lá o que for, pode ser que tenha esse mesmo problema. Então, tudo que a gente tem que fazer e resolver tem que ser agora, para não carregar para frente. Tem que ter também atenção com os nossos pensamentos. O que a gente pensa da gente? O que a gente permite que os outros façam com a gente para gerar problema. Tem até, aqui no livro, tem até sobre calvície. O que gera a calvície. Por isso que conhecimento nunca é demais. Pode ser que no primeiro momento, não, isso não tem nada a ver comigo. Mas depois, passado 2, 3 anos e pega e lê novamente, com mais maturidade, com uma outra forma de ver, fala assim, nossa, como é que eu não vi isso antes aqui? Eu não percebi. Mas tem tudo a ver. Vamos lá. Agora a gente vai falar, não vai dar para tempo de passar tudo, tá? A gente vai falar agora sobre fluido vital, ectoplasma. Isso me lembra muito o filme Avatar. Nós somos energia, nosso perispírito é energia e ele precisa de um corpo. Esse corpo, ele precisa o quê? Estar vivo e ter energia, é energia da vida. Porque não adianta entregar para um perispírito um corpo morto, sem vida, porque não vai encaixar, não vai colar. Ele precisa de um corpo vivo. Aqui em Gênesis, o Kardec coloca assim, que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Que essa força independe da inteligência, então ela independe do perispírito e do pensamento. Portanto, difere fundamentalmente do princípio inteligente e está presente em todos os seres vivos, das plantas aos homens. Então, esse fluido vital, ele é inerente ao corpo humano. Perispírito não tem fluido vital. Ele só tem o perispírito que protege o espírito. O fluido vital é só do corpo, só pertence a ele. Ele é que, vamos assim, é como se fosse uma pilha. Você quando tem o seu esquema reencarnatório, você vem com uma determinada carga, uma bateria, uma determinada carga. O seu corpo precisa disso. E aí você vai diminuindo essa carga conforme o tempo vai passando. Uma forma de interessante até de pensar nisso, imagina uma criança que está sendo formada no corpo da mãe. Esse corpinho que está sendo formado, já célula através de célula, porque logo que as células começam a se formar, multiplicar, o perispírito já é puxado para esse corpo de uma forma assim avassaladora. Se esse corpinho não tiver energia suficiente para sustentar esse perispírito, acontece o aborto natural. Não que isso seja regra. Pode ser também uma questão kármica ou aquele espírito que só precisa viver um determinado período para completar a história dele. Então pode acontecer isso. Ou, por exemplo, alguém lembra do filme Ghost? Então, você aqui, tá vendo? Ele se vê. O perispírito saiu, porque esse corpo morreu. O perispírito sai da mesma forma que era quando vivo. Aqui, que a imagem está escura, tá? Aqui é quando o melhor amigo dele morre.
que cai o vidro e fere o corpo. Automaticamente esse perispírito é expulso, porque ali não tem mais vida que sustente a manutenção desse perispírito. Então é assim que a gente funciona. E nós temos uma qualidade, esse fluido vital precisa ter uma qualidade. Como é que a gente consegue essa qualidade? Tendo os bons hábitos, fazer atividade física, se alimentar direito. Sobrepeso, você sobrecarrega o corpo, você vai perdendo esse fluido vital. E ele precisa ser alimentado todo dia. Como a gente alimenta? Como a gente dá carga nesse fluido vital? Com a comida. A comida é que alimenta esse fluido vital. Aqui, não lembro do que se trata, acho que é o próximo. Você vai começar o próximo ano já? Eu acho que é melhor não, faltam 6 minutos, aí não vai dar para continuar. E aí na próxima aula, eu fiz uma enquete hoje com o meu sobrinho, e aí eu trago na próxima semana a enquete sobre a maçã, se a maçã está viva ou se a maçã está morta. Ele falou que a maçã está morta. Quando eu mostrei a primeira vez para o Messias, ele também falou, a maçã está morta. Aí eu quero ver o que vocês acham, se a maçã está morta ou não, combinado? E aí se vocês puderem fazer a experiência, ou da flor, ou do arroz, só para... Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ver acontecer na nossa frente, dia a dia. No começo, assim, nossa, eu estou me sentindo uma maluca conversando com um vidro cheio de arroz e água. Mas aí no final, foi assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Precisa ser um pote realmente com tampa, porque fica cheirando. Cheira bastante. Se não quiser fazer com arroz, pode fazer com a plantinha. Melhor deixar ela viva, né? Então tá, gente, até... Ai, ó. Eu fiz uma correção na imagem, dá pra ver melhor. Dá pra ver melhor. Esse cara não era amigo, né? Isso. Independente da situação, é isso que vai acontecer com a gente também. Então tá. Vamos... Claro. Quanto ao fluido vital, que é o que você, né, alimenta, é a carga que você vai dar para o seu corpo. Né? Uhum. Mas, como é que eu vou... Vai desse fluido vital, assim, vai, no iniciozinho dele, vai, quando começa a gerar lá O corpo. o embrião, é o quê? É a mãe? Tem que apertar? É que aí fica gravado. O fluido vital, quando você disse que é a bateria, que a gente alimenta através do bom cuidado, né? De uma boa alimentação, de um sono, uma vida mais regrada. Eu digo assim, como é que é o início? O serzinho ali formando o embrião. É a mãe que alimenta o fluido vital do bebê? Como é que é? Tem que pensar que o fluido vital tem a ver com o corpo, não tem a ver com o espírito. Sim. O fluido vital tem a ver com o corpo. Então você pega 2 células vivas, cheias de energia, que são os espermatozoides e o óvulo. Então eles têm energia, eles já têm essa vida. E quando eles se encontram, eles mesmos nessa multiplicidade só vai aumentando esse fluido vital. É do encontro dessas 2 células. E aí vai gerando uma nova energia, porque lembra, o átomo é energia. Sim, sim. Então, é assim que é feito. O espermatozoide, o óvulo são feitos através de átomos, que eles se encontram e vão se multiplicando. Então, vem disso. Se a pessoa, por exemplo, essa doença que também é emocional, que a pessoa não se alimenta, anorexia, que qualidade de óvulo essa pessoa vai ter? Não vai conseguir sustentar. Não, entendi. Não vai ter um fluido vital
para poder sustentar uma vida, que é o perispírito, quando encontra. Não tem. Se você pega uma pessoa viciada, que já teve mutação, porque isso influi no corpo todo, Sim. junto com uma moça que é anorexa. Qual é a qualidade que você vai ter dessas células de energia para que possa multiplicar de uma forma que tenha energia suficiente para receber esse novo Não, ser? eu entendi. Eu estava pensando assim no início da vida, mas eu entendi. Depois você mantém, né? É como se depois você só Isso. mantém. A gente não aprende na escola Sim. que o alimento é a energia do corpo? Então a gente vai mantendo essa energia com o alimento, com a água, com o ar, porque Não, tudo tem entendi. vida. Então, só para complementar a pergunta dela, então se, digamos que a mãe que doou o óvulo está com a saúde perfeita, e o pai que doou o esperma também está com a saúde perfeita, então o fluido vital dos dois seres, né, do óvulo e do esperma, estão se multiplicando de forma correta, com fluido vital redondinho, mas a criança não dá um natimorto. Seria o caso do completismo, né? Pode ser o completismo, uma questão kármica. É que é muito difícil a gente martelar qualquer coisa, porque pode ser o completismo, pode ser que esses pais precisavam passar por esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. Alguém na família precisava também, que está distante, precisava se aproximar desse filho ou dessa filha. É muito difícil, a gente não pode colocar essas situações dentro de uma caixinha e falar, é isso. É muito mais que isso. Não dá para rotular. Ok? Eu tenho uma amiga que eles eram italianos, mas aqueles italianos bem italianos mesmo. E o pai dela era a única filha, era a filha mais nova. E aí o primeiro filho teve um menino, o outro teve outro menino, não sei o quê. Quando ela ficou grávida, o pai não falava que não queria menina, o pai dela. Aí começou ele maltratou a nora teve uma menina. Ele maltratou aquela nora por causa que ela teve uma menina, dizia que ela não... Ele não entendia que não era a mulher que gerava o sexo, né? Porque não é a mulher, né? É o homem, né? Com os cromossomos, gametas, sei lá. Ele é que distingue o cérebro o sexo da criança, e ele não sabia disso. E ele jogou tanta carga. Quando ela teve a primeira filha, a filha dela nasceu com aquela mancha enorme aqui no rosto, e aí todo mundo, não sei o quê, ele ficou assim, mas a mancha não foi só aqui, a mancha foi também dentro, e aquela menina começou a ter convulsão, e ele amava aquela neta. Então, como eu falei, a gente não pode colocar as coisas dentro de uma caixinha. Pode ser que essa moça tenha passado por alguma outra situação numa vida passada, Sim. que marcou o perispírito e precisava ter aquela mancha no rosto, não necessariamente, mas quando você tocou nesse assunto, tudo que acontece em volta de uma gestante, a criança sente. A criança sente a rejeição da família quando aquele bebê é rejeitado. Eu nunca quis. A mãe, quando não quer a criança sente. E era o avô que não queria. Sim, porque lembra que tudo é frequência, tudo é vibração. Então você consegue alcançar essa criança. E essa neta ficou sendo a preferida dele. O mundo dá voltas, né? Era a mais querida dele. Mas se essa criança pode, amanhã ou depois,
Não estou dizendo que é regra, tá? Ela pode vir ou desenvolver algum problema de saúde por conta de uma determinada rejeição. Mas ela já tinha um problema de saúde. A mancha não é Não, só sim, assim, eu tô dando cérebro. um exemplo aleatório, porque não dá para colocar nada em caixinha. Ela já era. Mais alguma coisa, gente? Eu estava falando em frequência. Estava mostrando aquele. Como é aquele cara fazendo assim, ó. Isso. Com a bolinha. Existe certa. Que nem também. Existe certas frequências que se você pegar. Você pega um copo de. Acho que é taça de cristal. História. Ela estoura. Ela tem certa. Espíndola, ela conseguia quebrar a taça com o agudo dela. É. Tinha o. Não. Era o Caruso, tá? Tinha um cantor chamado Caruso que ele conseguia quebrar. Sim, porque é tudo vibração. A vibração pode quebrar. E a pessoa acha que o espiritismo é só a parte moral, só você fazer o bem. Não, tem muito mais coisa envolvida. Muito mais coisa. E a gente não acredita, né? Mas tem. E é um negócio muito bacana. Gente, muito obrigada. E aí até a próxima semana com a pergunta da maçã, se está viva ou se está morta.